Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre filosofia e sobre como ela é um pensar sobre o próprio pensar, ou seja, ela é um pensamento do próprio pensamento. Aristóteles já dizia isso lá na Grécia Antiga, né? A filosofia, a própria metafísica é um pensar sobre o próprio pensar, um estudo do ser para além daquilo que a gente percebe com as aparências, né? É o estudo do ser enquanto ser. Quando você está apresentando um trabalho na escola e alguém pede para explicar melhor o tema em pauta, você certamente começa a pensar na melhor maneira de explicar o trabalho. E não só para quem está na escola, né? Para quem também trabalha com comunicação de forma geral, quando você está explicando alguma coisa na sua comunicação, você precisa, e alguém pergunta, não, explique isso melhor. Você tem que pensar sobre o que você está pensando. Então isso já é uma forma de filosofar, né? Mesmo que rudimentar. Ao pensar para responder uma pergunta, você está pensando sobre o seu próprio pensamento. Porque geralmente aquilo que a gente fala é fruto daquilo que a gente está pensando, né? A gente pensa, né? Nosso cérebro processa a informação e você vai vomitando, né? Muitas das vezes é vomitando ou cagando pela boca, né? Fazendo merda, ou então falando algo, aquilo que está sendo processado no seu cérebro. Através do pensamento, nossa alma voa para os lugares mais distantes. O pensar é um movimento, uma atividade da inteligência que conta com uma grande invenção do homem, que é a palavra, a linguagem. Eu falei sobre isso numa aula com os meus alunos, sobre linguagem, sobre semântica, sobre linguística, né? A famosa filosofia da linguagem. A palavra, o que é uma palavra? A palavra são grupos de sons que constituem uma unidade semântica. E aí, acabei de falar de semântica. Semântica é a ciência ou o estudo que busca compreender, né, o significado das palavras e também o sentido das expressões, o sentido, né, a interpretação sobre as sentenças, sobre as proposições, sobre a forma como a gente, de alguma maneira, se comunica e expressa o nosso pensamento. Será o pensar uma atividade exclusivamente do ser humano? Né? Se há pensamento em outros seres, em outros animais em especial, esse pensamento com certeza não é muito mais rudimentar em relação ao nosso, é muito menos complexo, é muito menos sofisticado do que o nosso ser humano, né? Os animais raciocinam assim como os humanos, assim como nós não. Com tal complexidade, não. Os animais, alguns deles sonham, alguns deles têm algum nível até bem avançado de inteligência ou de algo que a gente pode chamar de racionalidade, mas não tão complexo quanto a gente. Por quê? Porque eles não desenvolveram, né? Não sofreram o mesmo processo evolutivo que a gente, não conseguiu se desligar tanto da natureza quanto nós no seu processo evolutivo. Se pensar em existir, como diz o Descartes, né? Penso, logo existo, né? Como que o Descartes chega a essa conclusão? Primeiro, ele duvida de tudo. Duvidando de tudo, ele chega a uma conclusão. Peraí, tem uma coisa que não tem como duvidar. Eu posso duvidar de tudo. Eu posso duvidar de tudo aquilo que me ensinaram. Eu posso duvidar de tudo aquilo que eu percebo com meus sentidos, porque os sentidos nos enganam. A visão me engana, a audição me engana, o olfato me engana, o paladar me engana, né? O tato me engana. Eu posso duvidar até da minha própria existência. Será que eu existo mesmo? Tem uma coisa que não tem como eu duvidar. Duvidando, eu estou pensando, né? Se eu estou pensando, pelo menos meu pensamento existe. Então, penso, logo existo. A única coisa que garante que eu existo é o meu pensamento. A única coisa que não tem como eu duvidar, porque duvidando eu estou pensando. Então, logo todos os seres que existem pensam. Não, mas só os que têm consciência da sua própria existência são os que pensam. Os que não pensam não têm consciência da sua própria existência, né? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Até a vista, até a próxima.